ao chamado do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que quando Jonas cai na água, aleluia, louvado seja Deus, o mar se aquieta. Aleluia, louvado seja Deus. Quando Jonas caiu na água, o mar se aquietou e houve uma grande bonança. Aqueles homens, aqueles marinheiros, aleluia, começaram a fazer sacrifício, agradecer o Senhor, aleluia, louvado seja Deus, porque Deus tinha dado um grande livramento, aleluia, louvado seja Deus. Deus não queria, aleluia, nada com aqueles marinheiros, mas Deus queria a vida de Jonas pela desobediência de Jonas. Jonas tinha que pagar o preço pela rebeldia. Deus mandou ele ir para Nínive, ele foi ao ponto, foi matar-se, aleluia. Quantas das vezes Deus tem mandado a gente fazer algo para Deus, aleluia, e nós queremos fazer o contrário, quer desviar o curso, aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que quando Jonas cai na água, aleluia, louvado seja Deus, Deus prepara o grande peixe. Eu vejo muito dizer que foi uma baleia, aleluia, mas a Bíblia não fala sobre baleia. A Bíblia diz que um grande peixe, Deus preparou um grande peixe, aquele peixe traga Jonas, aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que aquele peixe anda com Jonas, aleluia, louvado seja Deus. 3 dias, aleluia, louvado seja Deus. Jonas fica dentro daquele grande peixe, aleluia, louvado seja Deus. Não quis ir de navio, Deus envia Jonas para ir, aleluia, dentro do peixe. Mas Jonas chegou, aleluia, livre, aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia diz que quando Jonas, aleluia, louvado seja Deus, está dentro daquele peixe, se viu apertado dentro daquele grande peixe, ele começa a orar ao Senhor, aleluia, louvado seja Deus, e ele diz: dentro do inferno eu gritei, e Deus ouviu a minha voz, aleluia, louvado seja Deus. Deus é misericordioso, Deus ainda tem misericórdia daqueles que se arrependem, aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que, aleluia, quando Jonas ora, a baleia viaja 3 dias com Jonas dentro daquele peixe, aleluia. A Bíblia diz que quando Jonas chega, aleluia, nas praias de Nínive, aleluia, louvado seja Deus, aquele peixe vomita Jonas na praia de Nínive, aleluia, louvado seja Deus. Creio eu, a lenda conta, muitos historiadores contam que muitos de Nínive creram, porque a história contava que a salvação dos ninivitas ia vir através do peixe, aleluia, louvado seja Deus. E quando Jonas é vomitado pelo peixe, aquele povo crê na pregação de Jonas, aleluia, louvado seja Deus. Mas Jonas, aleluia, louvado seja Deus, não incitou em pregar a palavra do Senhor. Jonas viu, aleluia, louvado seja Deus, a dificuldade que ele passou dentro daquele peixe. Quando a Bíblia diz que quando Jonas cai na praia de Nínive, ele entra na cidade, ele atravessa a cidade e começa a pregar, aleluia, louvado seja Deus, a mensagem que Deus tinha colocado, aleluia, para Jonas pregar. A Bíblia diz que Jonas começa a pregar: arrependei-vos, aleluia, louvado seja Deus, porque se vocês não se arrepender, Deus manda dizer para vocês que dentro de 40 dias essa cidade vai ser destruída, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jonas pensava que Deus ia destruir aquele povo, mas Deus queria que Jonas pregasse, porque Deus sabia que com a pregação de Jonas aquele povo ia se arrepender e Deus ia transformar a vida daquele povo. Quantas das vezes nós deixamos de pregar a palavra? Quantas das vezes tem um vizinho do nosso lado, uma pessoa drogada, aleluia, louvado seja Deus, que nós se acovardamos, não querendo levar mensagem de arrependimento para ele, aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Jonas pregava a palavra, todo aquele povo ouviu a palavra do Senhor, aleluia, e se arrependeu. A palavra do Senhor chega até o rei de Nínive, aleluia, louvado seja Deus. O rei se arrepende, o rei aceita a palavra, aleluia, e proclama um jejum, aleluia, louvado seja Deus, diante
3 dias, ninguém vai comer pão e nem água, aleluia, nem boi, nem ovelha, aleluia, nem camelo vai comer capim, mas vamos, aleluia, jejuar, vamos vestir de pano de saco e cinza, vamos se humilhar diante do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, quem sabe, aleluia, Ele vai se arrepender do mal que ia fazer contra nós, aleluia, quando há arrependimento da salvação, quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, pode ser o mais vil pecador, Deus está pronto a perdoar, aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que, aleluia, aquele povo se arrepende dos seus pecados. Quando aquele povo se arrepende, Deus também se arrependeu do mal que ia fazer contra aquele povo. Aleluia, Deus não destruiu a cidade. E a Bíblia diz que Jonas ficou descontente. Aleluia, porque Jonas queria ver a destruição daquele povo. Por isso que Deus falou. Mas eu quero dizer uma coisa: quando há arrependimento, há salvação. Aleluia. Deus perdoa pecado quando a pessoa se arrepende dos seus caminhos, aleluia. E a Bíblia diz que Jonas fica desgostoso, vai para o deserto, aleluia, e fica observando para ver o que ia acontecer à cidade. Não vendo acontecer nada, Jonas começa a se lamentar contra Deus, aleluia. Começa a se maldizer: bem eu sabia, Senhor, quando eu ainda estava lá, aleluia, em Jope, aleluia. Eu não queria vir porque bem eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso. A dizer, se esse povo se arrependesse, o Senhor também se arrependeria, aleluia, e não ia destruir esse povo, aleluia, louvado seja Deus. Eu quero dizer, quantos está dessa forma, quantos vivem assim,